Olá, eu sou o Walter Mengali e hoje vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Hoje o nosso convidado é Gerson Florindo, 54 anos, uma história de 30 anos lutando e atuando com os movimentos sociais, na defesa dos caiçaras, indígenas, quilombolas e pescadores em Ubatuba, na defesa do meio ambiente equilibrado e sustentável numa comunidade tradicional. Então, quero agradecer a sua presença aqui, gostaria, né, que você desse a nossa saudação aí para os nossos ouvintes. Obrigado. Meu nome é Gerson Florindo, tenho 54 anos, né? Sou de Ubatuba, nasci e me criei lá na cidade e na Praia da Almada, onde eu estudei na própria escola do bairro, né? Até a primeira, a quarta série. Depois eu fui para estudar em Ubatumirim, uma praia do lado, que hoje chama Estaleiro do Padre, né? E o Frei Pio, ele tinha um complexo ali de um estaleiro, das escolas, aquela coisa que eles tinham uma ONG, chamava Estrela do Litoral, e faziam os benefícios para a cidade, né? Deixa eu te perguntar, o pessoal fala que morar em litoral é sempre bom. Você que é caiçara, né? Responde uma pergunta antes de você entrar na sua história. Como que é morar em Ubatuba? Olha, eu acho que o paraíso não é tão perfeito, mas é muito bom, né? Tem os borrachudos, tem problemas disso, daquilo, mas a gente vai se adaptando, a gente também faz parte do meio ambiente, né? A gente é um caiçara nascido lá na praia ali, e minha mãe fala até que eu nasci numa ilha, que fica em frente, que chama Ilha da Almada, e que hoje o dono da ilha é o Sidney de Oliveira, aquele da Ultrafarma lá e tal, né? E a ilha anterior era de um médico, e esse médico parece que estava muito endividado, dono da Sancil, Transmontano, e Hospital São Luís, né? E aí ele estava muito endividado, disse que ele levou um tiro no peito. E a gente tira sarra porque ele andava ele ficava no meio com 2 carros de segurança atrás e 2 na frente, e o cara levou um tiro. Ele levou um tiro ainda, deu um tiro nele mesmo. Entendi, então, mas aí você estava contando a sua história aí, a escola que você estudou lá em Ubatuba. Então, em Ubatumirim a gente começou assim, a se interagir com os bairros, conhecer mais as pessoas, sair da Almada, né? Assim, já, acho que talvez com 12 anos, 14 anos. E aí a gente fazia os torneios de futebol, tudo na região, a gente fazia aquele jogo bairrismo, rigoroso ali, ferrenho, né? E a gente jogava bola, dali a gente foi crescendo, aí passei a estudar lá no Dionísio, na escola, já no Perequiaçu, já indo para a cidade, né? Eu lembro da Copa de 82, que a gente lá na Almada, a gente não tinha ainda a luz elétrica, e a gente começou a assistir o Tele Santana, o Júlio, o Sócrates ali no Ubatumirim, né? E daí a gente foi para Perequiaçu, fiz lá o primeiro grau, depois fui para a escola Esteves da Silva, complementei o segundo. Servi o exército, tive 10 meses e 15 dias no exército. Como que é servir o exército, Gerson? Acho que talvez naquele período que você está com 18 anos, você tem uma malícia maior na vida que o exército serviu para mim. Eu posso dizer que hoje eu acho um absurdo, né? Eu vejo os generais falando, aí decepciona a gente, porque é bem diferente da época, porque a gente via como é que funcionava o exército, né?
E depois disso eu fiz um curso técnico de contabilidade na escola do Tancredo Neves e Anchieta. E depois disso entrei no banco, no Bamirindos na época. Quantos anos você tinha nessa época já? Acho que 27 anos eu já estava no Bamirindos. Aí isso foi em 90. Em 96 eu fui para o Sindicato dos Bancários, depois fui para a CUT, fiz economia da Unital, estudei. E esse período da questão da faculdade? Né? A faculdade foi lá mesmo? Foi fora? Era difícil, porque eu estudava em Taubaté e morava em Ubatuba e participava dos sindicatos bancários e tinha que vir para São Paulo direto. Então, assim, faltou um ano para mim concluir o curso. Eu não cheguei a concluir o curso de economia, né? Mas eu fiz depois um curso de gestão comercial, eu tenho um curso superior, né? Eu acho que foi um período aí que eu não me arrependo daquilo que fiz, né? Aprendi bastante. O sindicato é uma escola política, né? Eu não tive o interesse, talvez por uma questão pessoal, eu achei que a gente fazia aquela luta pelos sindicatos bancários, acordo coletivo, a luta nacional, uma organização muito boa. E eu pensei comigo, falei, poxa, mas Ubatuba, naquela situação ainda parece que a gente está em 1980, né? Aquela coisa, aquele atraso, aquela coisa toda. Eu falei, eu acho que eu vou, na minha questão ideológica de jovem, eu vou me dedicar a ajudar a minha cidade. Legal. Nas lutas lá e tal. Aí eu fui para Ubatuba e não resolvi ir para a CUT, nível nacional, não quis me ingressar em nenhuma carreira política para poder ajudar a minha cidade. Eu acho que isso foi uma coisa uma decisão que eu tomei e não me arrependo, e foi muito bom. Foi muito bom, que a gente tem colhido frutos assim, é uma liderança lá na cidade, temos ajudado bastante e estamos à disposição lá. Como é que tem sido esse trabalho no sindicato, né? Desde que você entrou, a luta, né? A relação com a comunidade, como é que então, nas deliberações do Congresso da CUT, tem uma coisa que chama Sindicato Cidadão. Correto. Que é o sindicato atuar, não só o corporativismo sindical, mas ele atuar nas lutas, em ajudar as comunidades. Então tinha companheiros nossos que iam para a igreja, militantes de igreja, outros nas associações de moradores, outros no movimento ambiental. E lá em Ubatuba eu participei de tudo. Eu não fui militante de igreja, mas do movimento ambiental, do movimento dos trabalhadores, do movimento social, eu sempre ajudei, sempre tive à disposição até os dias de hoje. Você falou pra gente aqui que você foi pescador também. Sim. Né? Conta essa história pra então, gente. Nesse período da adolescência, né? Eu estudava no Batumirim e pescava com meu pai. Meu pai tinha um barco de pesca, a gente saía de madrugada pescar e era... Assim, a Almada tem uma geografia que você não vê o sol nascer no horizonte, que ele fica atrás o sol nasce atrás. E quando a gente ia pescar, o sol nascia no horizonte, aquela coisa, aquele espetáculo da natureza. Era muito legal, assim, essa é uma boa lembrança que a gente tinha. E a minha mãe, ela era uma pessoa figuraça, cara. Ela analfabeta, mas ela rezava e curava, era uma benzedeira, era uma pessoa de muita fé e ajudou muita gente, entendeu? Assim, foi uma coisa muito legal. Eu lembro na minha infância também que, assim, eu sou do Espírito Santo, né? Sim. Então... Lá tinha muito essa questão das benzendeiras, né? E isso é legal, né? Uma história bacana para as pessoas saberem, porque existia, ainda existe no interior de São Paulo, né? No interior do Brasil afora, aí as benzendeiras. A preocupação é que isso não acabe, porque isso é tão bacana, tão bom, isso é um valor cultural tão rico, que substitui a medicina. Eu lembro que a minha tia também, ela era parteira, né? E ela falou que os médicos chamaram ela lá, ela achou que os médicos iam fazer uma homenagem para ela, ela foi lá e levou uma bronca. Você está virando uma maternidade. Então, essa era a coisa da cidade, né? Ubatuba, ali na vinda da Rio Santo, por volta de 1970, a especulação imobiliária... assim, a gente teve muita influência também de muita gente de fora, muita gente de São Paulo aqui, que ia para lá. Por ser uma cidade também turística, né? Turística, belas praias. E né? Nessa época que não tinha luz lá na Almada, já iam os turistas, os estudantes da USP aqui, iam para lá. A gente teve boas influências de muitos amigos, inclusive nossos de hoje, que são daqui de São Paulo, e que nos ajudaram a nossa formação também, para a gente ter
essa ideologia eu sempre de brinco, esquerda, né? Eu sempre brinco, Gerson, que é o seguinte, às vezes São Paulo, né, aqui essa correria, essa coisa maluca, né, eu falo, eu vou largar tudo isso e vou viver da minha arte na praia, né? A gente sabe que não é bem assim, né, porque quem mora em litorâneo, né, quem é litorâneo lá, Caiçara, sabe a dificuldade, muito né, difícil. porque você tem um período, né, que tem uma alta temporada, então vive praticamente do turismo e do comércio local, e depois, né, você tem aquelas baixas temporadas que aí tem essa questão do trabalho, enfim, outras questões, mas eu sempre lembro isso, né, falo com a minha esposa, então, né, vamos ver da nossa arte, né, no litoral, e não é bem assim. Tem que estar realizado já, porque o ganho de vida lá, assim, é difícil, não é tão simples assim, né? Mas as coisas deram uma melhorada, assim, os turistas e a própria característica dos ranchos de canoa, que passaram a ser quiosques, começaram a fazer um atendimento de turismo, isso começou a gerar mais emprego, a especulação imobiliária tá mais ou menos que no controle, sendo combatida, né? E tem o movimento dos caiçaras tradicionais, que faz a defesa das comunidades, né? dos interesses ali de preservar a cultura, tem o apoio do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, e tem os indígenas, né, que também são preservados, há uma preocupação com relação a essa questão da valorização cultural. Nós temos 4 quilombos lá de Camburi, Fazenda da Caixa, Sertão de Itamambuca e Caçandoca, né, que também tem uma história, uma coisa muito legal, muito pelos nossos profissionais de antropologia aí, pessoas que ajudaram. O governo federal, desde o primeiro governo Lula, criou política pública para essa finalidade de preservar essas comunidades, né? Isso ajudou muito, né? Então as coisas estão assim no estágio de resistência, de muita resistência ainda, né? Mas ainda assim agora numa fase em que as pessoas estão mais conscientes também. Sim. Né? Gerson, recentemente, né, acompanhando nos noticiários, questão da luta lá do Morro do Fórum, né, a questão da moradia. Você poderia falar para a gente um pouco como foi essa luta? Você também estava lá como uma das lideranças principais. Eu fui um dos que ajudou na coordenação lá, junto com o próprio deputado Marculino, que ajudou, com o Tiago Galo, o Cosme lá de São José dos Campos, o movimento de moradia. E a gente fez um trabalho, né, muito forte, né, com a advogada a doutora Márcia, né, e o pessoal pegou, assimilou aquilo que a gente estava passando, a mensagem que a gente estava passando, e eles entenderam que se não fosse lutar pelos direitos deles, eles iam perder a causa. E se não fosse a gente, as nossas determinações, se não fosse a nossa luta, e a gente ajudar e eles também responderem à altura daquilo que a gente estava imaginando, eles não teriam conseguido atingir o objetivo deles, que hoje saíram vitoriosos com um aluguel social e com a garantia de que o acordo, o TAC que foi feito, garante a eles um programa Minha Casa Minha Vida. Bacana. Do governo federal. Isso sempre o governo federal ajudando. Sim, eu acho que é a nossa sorte moradia, também. Né? Nossa sorte de ter um governo Lula também aí, porque se não tivesse retomado o programa Minha Casa Minha Vida, as coisas lá não seriam tão fáceis assim. Gerson, me fala um pouco sobre essa questão, porque assim, muitas pessoas, né, eu até brinquei aqui antes, né, eu vou ir morar no litoral e às vezes vai, né, com um sonho, né, de se estabelecer, e a gente sabe que no litoral é muito difícil, né, a questão de estabelecer, e muitas dessas famílias acabam indo para uma área de risco, para uma ocupação, né, o que vocês têm discutido referente a isso lá na cidade? Eu acho que é uma questão até meio que premeditada, planejada e ideológica. A orla contra o morro, né? E aí a cidade se formou num arcabouço de 100 quilômetros de costas, né, cidade? E com os condomínios burgueses ali, os ricos, luxuosos, né, ali na frente, e que tenham os trabalhadores no fundo. Você faz uma análise assim, nessa linha, você vai ver que lá na Tabatinga tem o pessoal do Vila Santana, no Pedra Verde tem o pessoal do Rio Escuro,
Sesmaria, o pessoal do Praia Grande, Itamambuca, o pessoal do Morro do Tiagão e a Vila Itamambuca. Então, quer dizer, o pobre está sempre no fundo. É uma parte mais nobre e também próximo. Próximo da orla. Uma mas uma disputa, né? Aquela coisa que o rico, ele depende do pobre, mas eles não estão junto com o pobre. E eu acho que aí acabam até cometendo um equívoco, porque quando os pobres vão para o fundo e moram nas áreas irregulares, de área de preservação permanente, nas áreas de risco... Que foram para lá busca de uma oportunidade, né? Busca de uma oportunidade. As pessoas não têm um programa de habitação para essas pessoas, não existe um trabalho, um cuidado da preservação ambiental, de inclusão do homem do meio ambiente. Né? E isso acontece o quê? A consequência é que os rios também tornam-se a ser poluídos e as praias acabam sendo poluídas e vai lá mexer com o cara que foi o protagonista de tudo isso, que é os ricos, os condomínios luxuosos. Então, eu acho que a gente precisava construir um pacto ali entre os pobres e os ricos, nesse momento... Os mais necessitados, exato. Nesse momento, eles são mais beneficiados. Fundamental. Nós estamos vivendo uma conjuntura de clima. Hoje, por exemplo, a cidade está alagada lá em alguns lugares. Já choveu demais, já quebrou ponte. Ano passado a gente teve uma morte. Uma tragédia ali no litoral norte, né? Vila do Saí, lá em São José. Tempestade que aconteceu, né? São Sebastião. São Sebastião foi mais forte. Mas pegou todas as cidades, entendeu? Assim, então, e não está descartado, a qualquer momento caiu uma chuva localizada, igual aconteceu antes de ontem. Deu uma chuva localizada, pegou alguns bairros, só na cidade não mexeu. Mas se vem uma chuva mais forte do que essa, acaba trazendo problemas. E isso a gente precisava trabalhar, isso é uma nova era, um novo momento que a gente precisava tomar esses cuidados, ver o que resolver, porque tem muita gente que mora em áreas de risco, no morro, que estão correndo risco de vida. E isso o governo precisa. O governo precisa. O governo está lá para poder fazer tanto a questão de conduzir essa família para uma moradia mais digna. Buscar uma solução para esse problema. Buscar uma solução pacífica, Exato. né? Pelo que a gente acompanhou lá no Morro do Fórum, foi uma desapropriação truculosa, truculenta. Truculenta que, infelizmente, tirou lá mais de 180 famílias, né, que já vivia ali já um grande período. E não cabe mais essa coisa de defender os interesses econômicos numa situação dessa. Porque o cara que está defendendo o interesse econômico, ele está muito enganado, porque a questão é climática. Ele está defendendo interesse econômico para ele ali, mas ele vai estar arrumando um outro problema para ele. Então, se não tiver uma solução pacífica, uma solução conjunta, de modo que seja inclusiva de ambos os lados, não vamos... Nem o meio ambiente ganha, nem os pobres trabalhadores ganham, e nem os caras que estão na frente da praia também ganham. Nós estamos indo por um caminho que meio que sem volta. A questão do meio ambiente é algo muito grave, e acho que somente quem está no litoral precisa ter essa preocupação da preservação do meio ambiente, né, como um todo no Brasil, Sim. Acho que no mundo, né, a gente tem visto aí na ONU a questão da temperatura aumentando, Exato. E isso acaba... O aquecimento da Terra, o aquecimento global, o aquecimento, enfim. Em fevereiro foi colocado que foi um dos períodos mais quentes de todos os tempos, né? Então subiu 2 graus. Então isso vai acabar. E não tem volta, né? Não tem volta. Não tem volta e precisa ter muito cuidado. Gerson, a gente já está indo aí para os nossos finalmente. Vamos falar de Ubatuba? Né? Então a gente está falando aqui da questão do meio ambiente, da questão da habitação, mas eu queria também, tá aqui que você vai ser pré-candidato, pelo PT lá em Ubatuba. Quais são suas bandeiras, quais são suas lutas, que vocês estão fazendo, quais são o movimento que vocês têm feito em Ubatuba para se apresentar como uma nova alternativa lá em Ubatuba? Eu acho que a questão cultural de resgatar a cidade, de valorização cultural, é uma coisa fundamental, mas eu acho que, como a gente estava comentando, a habitação, quando você resolve o problema da habitação, dessas pessoas que estão na área de risco, na área de APP, na área na área do morro, das áreas de preservação permanente, quando a gente resolve isso, você criar políticas públicas para que os rios estejam limpos, para que tenha saneamento básico, você está resolvendo vários outros problemas de saúde, de educação ambiental, de evolução humana, de cidadania, do cumprimento dos direitos constitucionais. Então, eu acho que
que a habitação é fundamental. É um direito básico, né? É um direito básico da Constituição e que, se resolver esse problema, você começa a discutir esse pacto que a gente já comentou com o povo da Orla lá. Legal. Né? E outra, né? É a harmonia entre o ser humano e o meio ambiente. E o meio ambiente. Né? Ubatuba tem praias lindas, né? Eu sempre digo que a proposta tem que ser com base... que não tem muito segredo, as coisas já estão aí. A ONU ela já discutiu... já deliberou, ele já escreveu essas propostas que se chama ODS, né, Organização de Desenvolvimento Sustentável, que tem que ser implementado. O empoderamento, a voz, a educação, a troca de experiência, a maximização dos recursos daquele local, a evolução humana. E isso tem que ser feito, isso não é caro fazer. O governo tem que ajudar, ele tem que implementar isso. Mas como a cidade tem também uma questão dos dois lados, dos que já têm e dos que precisam, acaba que os governos que a gente elege não tem compromisso. Né? É notório, é nítido a falta de compromisso dos nossos gestores que nós elegemos nos últimos mandatos. Tá. Então, eu passei um período por Ubatuba e naquele período pós-pandemia, né? Sim. Inclusive te encontrei lá, e tem essa questão dos pescadores, a luta, né? Da questão, porque tinha um período que não podia pescar, tem um período lá que não pode pescar, né? E tem essa luta. Conta um pouco mais dessa luta lá, dos pescadores, né? Dos caiçaras lá de Ubatuba, Gerson. Essa questão do período do defeso, que chama, né? Que é o período da criação do pescado. Isso deve ser melhor aproveitado, sabe? Quem tem que dizer que quando que o peixe tem que estar nascendo, está procriando, é o próprio pescador, porque ele vê, ele sabe. E aí precisava trabalhar um pouco de consciência também, para que ele também entenda que o estoque de pescados do fundo do mar também vem diminuindo ao longo de décadas. Sim. Então ele também tem que tomar os cuidados, ele sabe disso, né? Agora, o que acontece? A política do Estado, do meio ambiente, é muito opressiva, vamos dizer assim. É muita portaria, decreto, legislação, tudo que se possa imaginar em cima do pescador e vem e toma o apetrecho dele e multa ele. E você tem uma ideia, a gente lá na Almada, a gente fez uma reunião da comunidade e nós fizemos um planejamento do que vai acontecer com a Almada nos próximos 30 anos. A gente discute o comércio, discutiu a questão do turismo, a questão da preservação do meio ambiente, e quando chegou na questão dos pescadores, fizemos uma conta daqueles que já estavam pescando e que morreriam nos próximos 15 anos, né? E aí acaba a pesca, acaba a atividade da pesca tradicional do caiçara, acaba, porque o governo ele vem numa proposta muito parecido com o que acontece fizeram com a opressão do Israel com a Palestina, com os judeus, né, com a guerra, vítima Então, o pescador também está sendo vítima do Estado, de acabar com a classe trabalhadora, com a classe de pescador, porque uma forma equivocada de fazer política. Sim, não tem um conhecimento de causa. Não tem um né? conhecimento. Para você ter uma ideia, nós temos uma Secretaria do Estado da Agricultura, que é do governo do Estado, e nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, que tem a gestão dos parques pela Fundação Florestal. A gestão da pesca, ela está na Secretaria de Meio Ambiente. Então, é a raposa dentro do galinheiro. Então, quer dizer, isso não tem cabimento, não tem coerência nenhuma. Quem tem que fazer gestão da pesca é a Secretaria do Estado da Agricultura. E aí, o equilíbrio entre as duas secretarias e a discussão entre o meio ambiente e a discussão entre a pesca artesanal, ela tem que existir, ela tem que ter um equilíbrio ali, né? E esgotar todas as possibilidades, né? O que o governo faz? Ele vem, cria um parque de unidade de proteção integral, depois quer criar outro parque. Acho que eles ganham com isso. Parece que quando se faz um parque, o recurso dos fundos internacionais de meio ambiente, ele vem para o Estado, né? Então eu até falei para eles, olha, quem tem que criar parque aqui é o município, que o município precisa muito mais de recurso do que o Estado. Esse recurso do fundo internacional tem que vir para o município, e não chega nada para o município. Nós temos 87% de área de preservação permanente no município, e é área de proteção integral, e não tem, e a gente não ganha nada com isso.
Gerson, a gente já está indo aí para os nossos finalmente, mas antes de finalizar aqui a nossa entrevista, né, você é pré-candidato a prefeito lá em Ubatuba e recentemente teve um debate sobre aquela taxa de entrada na cidade. Né? A gente sabe que Ubatuba é uma cidade turística, deve receber milhões de pessoas ali, novembro, né, outubro, novembro, dezembro, né, janeiro, então alta temporada. Como que foi esse debate lá e como que vocês se portaram esse debate da questão da taxa, né, lá de entrada na cidade? Como que explica pra gente melhor isso? Na verdade, assim, quando surgiu a ideia da taxa, a gente estava no Conselho Municipal de Meio Ambiente e nós debatemos isso criamos uma relação de força de modo que fosse discutida e fosse destinada única e exclusivamente para a questão ambiental. Porque a cidade precisa, o turista vem, deixa tudo, deixa o lixo, deixa as costeiras cheias de lixo, deixa a praia toda suja e vai embora, os problemas ficam com a gente. Então eu acho que esse é o mínimo que ele tinha que deixar, é um valor para a preservação do meio ambiente. Né? E isso tem sido feito... Ponto comum nos moradores de Ubatuba. É um consenso, sim, é um consenso. Isso é consenso. Porque o que precisa fazer agora é a gestão desse dinheiro ser destinada corretamente para onde ele foi apropriado. Né? E o que a gente percebeu lá é que 30% do valor vai para a empresa de gestão, que faz a gestão. É muito dinheiro para a empresa de gestão. Imagina 20 milhões de reais, você tem 6 milhões de reais para a empresa de gestão. É uma mega-sena acumulada. Né? Eu acho que é muita grana para uma empresa de gestão. Se foi feito de forma que não tivesse o desvio de dinheiro, porque está sendo feito dentro da tecnologia de inovação, de gestão inteligente, porque as câmeras e o repasse das cobranças, um negócio bacana que eu acho que a gente tem que incentivar. A cidade precisa ter gestão inteligente, precisa se maximizar as suas formas de trabalho para que elas criem estrutura de melhorar a vida das pessoas e do meio ambiente e dos turistas que nos visitam. Né? Agora, muito dinheiro para... nem tem tantas pessoas trabalhando como questão tecnológica, até porque ela elimina postos de trabalho, e não tem tanta gente assim para ter tanto cobrança tão alta. Tá? Então é isso que a gente defende, mas a gente vai mexer nesses contratos. Se a gente precisar mobilizar a população, resolver os problemas do município, isso se chama fuga de recurso. Né? Tem fuga de recursos na TPA, nessa taxa de preservação ambiental, tem fuga de recursos nas cobranças de estacionamento da Contur, tem fuga de recursos nos repasses para a Santa Casa. A própria Câmara Municipal recebe 7% do orçamento, tudo bem que está dentro da legislação, mas é muito dinheiro. Entendeu? Na época que a gente foi governo lá, a Câmara Municipal devolvia uma parte do recurso que ela recebia e a gente comprou vans para a saúde, compramos, fizemos um outro prédio da Câmara Municipal, prédio novo, com o dinheiro da Câmara. E assim, acho que a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Né? Isso não vem acontecendo no município. Essa última do prefeito aumentar seu próprio salário para 20 mil reais aí, é um absurdo. A cidade não comporta isso, não tem moralidade nenhuma, não tem justificativa nenhuma para que o aumento de salário dos prefeitos e dos vereadores sejam feitos com esses valores tão acima do IPCA, dos índices econômicos. Entendi. Gerson, quero agradecer a sua participação aqui e para a gente poder finalizar a nossa entrevista, gostaria que você deixasse um recado aqui para todos de Ubatuba. Olha, eu fui indicado pelo partido, né? Eu estou num sacrifício para sair candidato a prefeito, que eu poderia muito bem sair para vereador, e estou nessa missão. Faz 30 anos que a gente está aí lutando e à disposição das comunidades, ajudando, debatendo os problemas tanto da área dos trabalhadores, da área do meio ambiente e da área social. E a gente conhece a cidade, a gente é do município, né? A gente tem responsabilidade, tem história e tem compromisso com o município. Então eu acho que a gente está aí, o meu recado é um pouco esse, e a cidade precisa eleger alguém local, alguém do Caiçara. Mas não basta ser só um Caiçara, tem que ter um pouco de compromisso também. Gerson, quero agradecer a sua participação aqui. Nosso No Foco está à sua disposição
né, para você voltar aqui outras vezes para falar sobre os problemas de Ubatuba, sobre as soluções, que é sempre importante. Quero agradecer você que está acompanhando aqui no Foco, a verdade nua e crua. Até o próximo episódio.